Muito bom dia, graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à nossa ED Online. Com esse tema maravilhoso, estamos encerrando hoje, né? O nosso curso, esse curso maravilhoso, o Evangelho no Trabalho, servindo Cristo em sua profissão com um novo propósito. Deixa eu aproveitar esse momento para já anunciar para você, como hoje é a nossa última aula desse curso maravilhoso, deixa eu já anunciar para você o próximo curso que nós preparamos aqui para a nossa ED Online. É esse aqui, ó, na tela. Promessa e cumprimento. As 8 histórias que formam o coração da Bíblia Sagrada. Promessa e cumprimento é o nome do nosso novo módulo aqui na ED Online. Se você tivesse que escolher 8 histórias, onde nessas 8 histórias bíblicas, as 8 histórias que formam o coração da Bíblia Sagrada, quais histórias você escolheria? 4 histórias do Antigo Testamento e 4 histórias do Novo Testamento. Quais seriam as suas histórias prediletas? As histórias que, na sua opinião, formam o coração da Bíblia Sagrada. Esse é o nosso desejo. Nós preparamos um curso onde a equipe de professores, a equipe de pastores selecionou 4 histórias do Antigo Testamento e 4 histórias do Novo Testamento, de maneira que elas se conversam, elas se combinam. As histórias do Antigo Testamento nós chamamos de promessa, e as histórias do Novo Testamento nós chamamos de cumprimento. Então, nós queremos convidar você para vir junto conosco nessa exploração, nessa aventura bíblica, pelas páginas da Bíblia Sagrada, pelas histórias da Bíblia Sagrada, descobrindo juntos as promessas e o cumprimento dessas promessas na Bíblia Sagrada, retirando dessas histórias as lições preciosas para o nosso coração. E uma novidade, para esse módulo, nós teremos também uma turma, um número de vagas bem limitado, mas nós teremos um número de vagas para assistir esse curso, para participar desse curso de maneira presencial. Então, esse curso Promessa e Cumprimento será ministrado de maneira presencial e online. Então, você que já acompanha aqui conosco, pelo Zoom, pela aula gravada, você vai continuar, se quiser continuar acompanhando conosco aqui as aulas pelo Zoom, ou seja, de maneira online, você vai poder fazer isso, você vai poder continuar nesse modelo. Se você já se sente seguro para se expor no presencial, nós abriremos algumas vagas bem limitadas, numa sala bem ampla, bem arejada, com um número limitado de pessoas, mas a aula será ministrada de maneira presencial também. E você pode, então, fazer a sua inscrição pelo nosso aplicativo. Como você faz para o culto presencial, você fará aqui também para esse curso, Promessa e Cumprimento. Então, a partir de domingo que vem, dia 5 de setembro, nós começamos esse curso, Promessa e Cumprimento, nesses 2 modelos, presencial e online. Então, se você deseja participar presencial, corra lá amanhã, já reserve a sua inscrição pelo aplicativo, como você faz para o culto presencial, tá certo? Se você também, por algum motivo, não puder estar presente, aquele mesmo esquema do culto presencial, né? Você vai lá e clica, cancela a sua inscrição, abre vaga para mais alguém, tá certo? Então, essa é uma novidade, uma experiência que a gente está fazendo aí, uma tentativa da gente ir retomando a nossa vida normal. Então, o curso Promessa e Cumprimento começa no domingo que vem. Um curso maravilhoso, a equipe pastoral está motivada para esse curso e nós convidamos você, toda a sua família, para virem juntos conosco nessa aventura, nesse tema maravilhoso. O nosso tema de hoje, dessa última aula, a aula 8, é esse tema importantíssimo. O que significa ser um chefe cristão? O que significa ser um líder cristão? Esse é um tema maravilhoso, um tema oportuno, um tema relevante, um tema popular para quem convive no ambiente de trabalho. Eu não sei quantos líderes no ambiente de trabalho nós temos aqui hoje,
nessa aula ao vivo aqui conosco. Eu sei, conheço alguns irmãos, nós temos alguns líderes aqui, alguns homens, algumas mulheres, que já ocuparam ou ainda ocupam ou estão se preparando para ocupar posição de liderança no trabalho. Uma tremenda responsabilidade, um tremendo desafio. E o nosso desejo hoje, nessa aula de hoje, é poder abrir as Escrituras, em especial o Evangelho, e mais especificamente ainda o Evangelho de Lucas, e perceber o ensino de Jesus a respeito da liderança. O que é que significa ser um líder no modelo de Jesus nos tempos de hoje? Para esse bate-papo, eu convidei hoje o nosso irmão José Roberto, que já está aqui conosco, já está assistindo aqui a aula. O José Roberto vai compartilhar um pouco da sua experiência na liderança. O José Roberto tem uma vasta, uma larga, uma profunda e uma bonita experiência na liderança. Eu sei que o Gerson Forato também tem essa experiência, teve no passado trabalhando numa grande empresa. Hoje ele é um empresário no setor aí do agro, mas eu sei que o Gerson vai poder ajudar a gente também. Então, eu quero convidar você a participar conosco, especialmente você que está aqui ao vivo, online conosco. Vá recebendo esse conteúdo, vá retirando as suas impressões, e no final da aula eu quero ouvir vocês também, a sua impressão a respeito desse tema tão importante, tão significativo, tão relevante. O que significa ser um chefe cristão? Deixa eu começar dizendo que esse é um tema, como eu já disse, né? Muito relevante, muito comentado na nossa cultura. Uma pesquisa foi feita e indicou que centenas de milhares de livros já foram escritos a respeito desse tema, do tema da liderança. Se você fizer uma busca lá na Amazon, uma busca no Google, você vai encontrar uma centena de milhares. O livro que a gente estava tomando aqui por base, que tem esse título, né, O Evangelho no Trabalho, do Sebastian, ele faz referência a mais de 80 mil livros. Outros pesquisadores que eu li, outras estatísticas que eu vi, que eu tive acesso, falam de mais de 120 mil livros a respeito desse assunto. Então, liderança é um assunto importante, é um assunto relevante, é um assunto comentado. E, de fato, viu, existem mesmo, dentre essas centenas de milhares de livros, nós encontramos muitos livros relevantes, como, por exemplo, esse que eu destaquei aqui, ó, O Monge e o Executivo, do James Hunter, uma história sobre a essência da liderança. Esse é um livro que eu destaquei porque foi um livro que eu li lá na época de formação pastoral, na época em que eu fiz o seminário, ou seja, há mais de 20 anos, quase 25 anos atrás, eu li esse livro para um curso de liderança que eu fazia lá no Seminário Presbiteriano do Sul, me formando para ser pastor. Nosso professor de liderança indicou esse livro, pediu que a gente lesse esse livro e fizesse uma resenha. Um livro fantástico, um livro de 1989. 15 de março de 1989, esse livro foi publicado. Portanto, mais de 32 anos, há 32 anos esse livro está no mercado, não envelhece, um livro maravilhoso, com um conteúdo maravilhoso, que conta a história, a experiência pessoal do James Hunter, como ele saiu daquele modelo opressor de liderança, aquele modelo antiquado de liderança, resultadista, e passou a enxergar a liderança com outros olhos. É esse livro, O Monge e o Executivo, que cunha aquela expressão do líder servo, o líder que serve aos seus empregados. Veio desse livro, ou esse livro popularizou essa expressão do líder como um servo daqueles, um servo dos seus liderados. Então, assim, eu estou dizendo isso porque nós poderíamos pegar, então, para falar e para conversar a respeito de liderança, nós poderíamos pegar aí excelentes livros. Nós temos excelentes modelos, como, por exemplo, esse aqui, do James Hunter. Mas eu quero convidar você para a gente pensar junto no modelo do Evangelho.
E para isso, então, a nossa aula está dividida aqui, dividi a nossa aula em 3 momentos, né? Eu quero apresentar o modelo bíblico de liderança no Evangelho de Lucas. Depois eu quero fazer uma rápida aplicação das responsabilidades do líder cristão no ambiente de trabalho. E o nosso terceiro e último momento aqui da aula é esse bate-papo, ouvindo um pouco da experiência do nosso irmão José Roberto. E depois a gente tem o nosso momento final mesmo, que é a nossa interação, tá? Então vamos lá. Modelo bíblico de liderança. Eu escolhi meditar com vocês brevemente no Evangelho de Lucas, capítulo 22, de 24 a 26. E se você não puder guardar nada do que eu vou dizer aqui, essa frase, esse conceito, essa verdade, eu gostaria que você assimilasse e guardasse aí no seu coração. Você que já é um líder no seu ambiente de trabalho, você que está se preparando para ser um líder, você que está assumindo essa posição tão nobre e tão responsabilizante, que é a posição de liderança, eu queria que você guardasse isso. Liderar é imitar a Jesus. Como eu já disse, nós temos boas referências bibliográficas a respeito da liderança, mas nenhuma delas chega perto desse modelo encarnado que é a pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o modelo para a nossa liderança, por excelência. Suas palavras, suas ações servem realmente de referência e de modelo. Para mim, quando eu abro as Escrituras, quando eu abro os Evangelhos para meditar nesse tema, o que salta ao meu coração é isso: liderar é imitar a Jesus. Nós não perdemos nada quando nós olhamos para Jesus, pelo contrário, nós encontramos a verdadeira referência. Nós não perdemos nada quando nós imitamos o jeito de Jesus, pelo contrário, nós atingimos os verdadeiros objetivos da liderança, quando nós imitamos a Jesus. Por isso, é mais do que necessário a gente olhar para Jesus e aprender com Jesus, e mais do que isso, imitar Jesus na nossa liderança, seja em casa com a família, seja na igreja, nos nossos ministérios, seja nesse ambiente extremamente desafiador que é o ambiente de trabalho, lá na empresa. Nós precisamos imitar a Jesus. E aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, de 24 a 26, o Senhor Jesus descreve claramente esse modelo de liderança que ele deseja que eu e você imitemos. Vamos lembrar aqui o contexto desse texto, é aquela pergunta em que os discípulos fazem, né? Aquele comentário entre os discípulos. Não era a primeira vez que os discípulos discutiam entre si a respeito de qual dos 12 seria o maior, qual dos 12 seria o líder, qual dos 12 seria o mais importante. Talvez aquele que recebesse o bastão das mãos de Jesus. Talvez os discípulos tivessem isso em mente também, né? Jesus falou várias vezes, pelo menos 3 vezes, o Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, fala da necessidade dele morrer e ressuscitar ao 3º dia. Talvez essa informação também tenha provocado essa ansiedade no coração dos discípulos. Poxa, o Senhor vai passar, o Senhor vai morrer, e quem é que vai assumir o lugar dele? Quem é que vai liderar? Então, os discípulos estavam preocupados com isso. Diz aqui o versículo 24. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles seria ou parecia ser o maior. Esse era o assunto. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Que palavra, que ensino, que maravilha. Então, a gente percebe aqui no versículo 24 que esse era o assunto que os discípulos estavam discutindo. Eles estavam discutindo sobre liderança, sobre quem é o maior, porque liderança, de fato e de verdade, é um assunto relevante, é um assunto importante.
É importante a gente reconhecer quem são os líderes. É importante a gente ter um líder numa equipe, numa empresa. Liderança é realmente um assunto muito sério. Liderança é realmente um assunto muito importante. Uma empresa sem liderança, ela fica andando para tudo e quanto é lado e não anda para o lugar certo. Não anda para o lugar definido. Uma família sem liderança é assim. Uma igreja sem liderança é assim. Uma equipe precisa de um líder. Alguém que enxerga além do horizonte e alguém que diz, olha, esse é o caminho, vamos fazer isso aqui. Isso aqui é a prioridade agora, vamos fazer isso primeiro e depois aquilo. Então, é fundamental o papel do líder numa equipe, num lar, numa igreja, no ambiente de trabalho. Então, o assunto não era assim, um assunto irrelevante. Não era bobagem essa discussão dos discípulos, era um assunto relevante, importante. Jesus reconhece isso. Tanto reconhece que aproveita essa discussão para ensinar o verdadeiro modelo de liderança. Então, o que significa ser um líder cristão, um chefe cristão? Significa imitar ao Senhor Jesus. Então, Jesus, para pastorear o coração aqui dos seus discípulos, para ensiná-los a respeito da liderança, segundo o modelo do Evangelho, o Senhor Jesus faz distinção aqui entre os líderes da cultura e os líderes do Evangelho. O modelo cultural de liderança e o modelo centrado no Evangelho. Isso fica claro aqui com as palavras que Jesus utiliza nesse seu ensino. Ele usa aqui a palavra dominam, autoridade, e a palavrinha ali, ó, dirige, todas elas em azul aqui no meu slide. Essas são as palavras que Jesus utiliza para se referir ao modelo cultural de liderança e o modelo centrado no Evangelho de liderança. Primeiro modelo, então, de liderança, eu quero chamar aqui de liderança utilitarista. Jesus trabalha, então, e analisa, em primeiro lugar, o modelo de liderança que eu estou chamando de utilitarista, que é aqui do versículo 25, o modelo que os reis, que aqueles que exercem autoridade utilizam. Jesus diz assim, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade. Então, Jesus reconhece, em primeiro lugar, que há um estilo, há um modelo, há um jeito de liderar, que é o jeito que os poderosos, que os reis se utilizam. A palavrinha aqui, dominar, ou dominam, é a palavrinha kyrios, que em grego significa, kyrios do grego, que significa dono, proprietário, que é a palavra que a gente traduz também aqui no Novo Testamento, é a palavrinha para Senhor. Olha que interessante. Jesus está dizendo que os reis dos povos dominam sobre eles. Os reis, há um estilo de liderança que enxerga as pessoas como objeto, como sendo da sua posse. Eles são donos. Eles são proprietários dessas pessoas. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, os reis e os que exercem autoridade olham para o povo como se eles fossem propriedade deles. Porque é isso que significa kyrios, senhor, dono, proprietário. Alguém que tem o controle da pessoa. Que profundo isso. Eu fico pensando na profundidade do que Jesus está dizendo aqui. Porque Kyrios, quem é o Kyrios? Quem é o verdadeiro Senhor? Quem é o verdadeiro dono e proprietário de tudo e de todos, irmãos? Não é o nosso Deus? Não é o nosso Senhor Jesus? Só o Senhor Jesus é o verdadeiro dono e proprietário de todas as coisas. Portanto, quando a gente chama um outro ser humano de Kyrios, está errado. É por isso que os cristãos se negavam a chamar César, o imperador, de Kyrios, de Senhor.
Exatamente por isso, porque César não era o dono, não era o proprietário de tudo e de todos. Só Deus é o dono e o proprietário de tudo e de todos. É isso que o Senhor Jesus está denunciando aqui em Lucas 22, 25. Ele está dizendo, olha só para o modelo de liderança dos reis, dos imperadores, dos poderosos, dos príncipes, o modelo secular. Esse modelo que olha para as pessoas e se considera dono delas, proprietário delas, controlador delas. Isso está errado. Não é assim. Esse não é o modelo. Esse é um modelo utilitarista, egoísta, autoritário. Há uma denúncia aqui. Jesus está denunciando esse modelo. E quantas vezes, talvez eu esteja falando aqui, e eu peço que você aplique isso na sua experiência profissional, lá no seu ambiente de trabalho. É possível que você já tenha se deparado com líderes assim. Líderes que se arvoram no direito de controlar as pessoas, de ter posse das pessoas, dominam tanto, de uma forma tão autoritária, tão violenta, tão abrupta, que se arvoram de ocupar o lugar que é único e exclusivo do próprio Deus. Isso está errado. Esse não é o modelo de liderança firmado no Evangelho. Esse é o modelo de liderança que eu estou chamando aqui de utilitarista, porque utiliza-se das pessoas para atingir os seus próprios benefícios. É uma liderança focada no reconhecimento, ensina aqui o Senhor Jesus para nós. Ainda no versículo 25, ele completa, né? Os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Essa palavrinha aqui, ó, benfeitores, no grego, no original, na língua grega, significa um título de honra conferido aos que tenham prestado seus serviços ao país. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, esses homens e mulheres que utilizam desse modelo de liderança utilitarista, o que eles desejam é apenas esse reconhecimento, esse título, essa placa, essa medalha, essa honra ao mérito, esse título de terem prestado o seu serviço ao país. É a fama, é o reconhecimento, ou seja, é para o meu engrandecimento. Cuidado com isso. Jesus está, então, criticando esse modelo de liderança utilitarista que se utiliza das pessoas, que controla as pessoas para atingir os seus próprios objetivos de reconhecimento pessoal apenas. E aí, então, Jesus passa a conversar com os discípulos. Olha, então, não adotem esse modelo. Cuidado, não caiam nessa cilada. Vocês estão discutindo aí sobre liderança, sobre quem é o maior, quem é o líder e o que é liderar. Cuidado, não adotem esse modelo utilitarista. E aí, então, Jesus passa a mostrar um outro modelo, que é o modelo de liderança no Evangelho. Qual é esse modelo de liderança no Evangelho? No versículo 26, Jesus diz assim, mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor. E aquele que dirige, e aquele que lidera. O que significa dirigir? Aquele que lidera. Aí é que está. Aqui a palavra que Jesus usa não é Kyrios, não é exousia, que é a autoridade do versículo 25. A palavra que Jesus utiliza aqui, e aquele que dirige, é a palavrinha grega que eu até coloquei aqui, ó, ago. Ago significa conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final. Essa é a definição de ago, que é o modelo de liderança no Evangelho. Olha que lindo, irmãos. O modelo de liderança no Evangelho é esse que pega na mão do seu liderado e leva-o e o conduz até o seu destino final. Essa palavrinha água é muito conhecida por nós, por exemplo, na pedagogia. Lembra da pedagogia? Pedagogia é a condução água de crianças. Então, olha só, água significa liderar
conduzindo, pegando pela mão e levando até o seu destino final. Um estilo de liderança pessoal, porque inclui esse pegar na mão, esse conduzir, esse estar próximo. Um estilo de liderança relacional, um estilo de liderança que ensina a pessoa a fazer. É muito interessante observar a palavra que o Senhor Jesus escolheu aqui para definir o modelo de liderança centrado no Evangelho. Liderar segundo o Evangelho significa ensinar a fazer, significa crescer junto com a pessoa. O liderado cresce junto com o seu líder. O líder conduz o seu liderado ao crescimento. Que palavra maravilhosa, que conceito maravilhoso, como o Evangelho é profundo, irmãos. Liderança no Evangelho, então, significa conduzir as pessoas com paciência ao seu destino final. Levar as pessoas também a crescerem junto com a empresa, a crescerem pessoalmente, a crescerem nos relacionamentos. Então, não é apenas atingir os objetivos numéricos, os alvos, os targets numéricos da empresa, mas sobretudo, caminhar com essas pessoas, conduzi-las e trazê-las perto, num relacionamento, descer ao nível delas e conduzi-las de maneira tranquila. De que forma? Focado em quê? Focado no serviço e na humildade. Olha só o que Jesus completa aqui no versículo 26. O maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige e aquele que conduz pela mão até o seu destino final, seja como o que serve. Palavrinha serviço aqui é diaconia, é diácono. Então, o líder, na verdade, é um diácono dos seus liderados, diz Jesus. No modelo utilitarista, o líder é um dominador, é o dono, é o proprietário, é aquele que controla as pessoas para atingir os seus próprios objetivos. No modelo centrado no Evangelho, o líder é aquele que segura na mão do seu liderado e o conduz até o seu destino final. De que maneira ele faz isso? Servindo o seu liderado, sendo o diácono do seu liderado. Diácono é alguém que executa os pedidos de outros. Olha que definição linda para essa palavrinha também, diácono. É aquele que supre as necessidades dos seus liderados. Portanto, o líder centrado, o modelo de liderança centrado no Evangelho, é aquele que o líder desce ao nível do seu liderado, na esperança e no compromisso e na responsabilidade de suprir as necessidades dos seus liderados, de atender os seus pedidos, de suprir as suas necessidades, servindo a esse homem, a essa mulher, servindo ao seu liderado. Não é fantástico isso, irmãos? Como o modelo de liderança centrado no Evangelho é muito mais profundo. Ele é pessoal, ele é relacional. Ele é um modelo em que o liderado cresce junto com o líder. Essa é a responsabilidade do líder cristão. É para isso que a gente precisa atentar. Que maravilhoso isso. Eu fiquei, assim, realmente encantado de ver como o Senhor Jesus toca nesse assunto, que é um assunto importante, que é um assunto relevante, e a maneira como Jesus desconstrói o modelo de liderança secular dos reis e dos poderosos que dominam como se fossem proprietários, mas na verdade não são. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono das riquezas do mundo. Nós somos bons mordomos de Cristo, nós somos mordomos do Senhor. Deus é o Kyrios, Deus é o Senhor, é o dono e proprietário de tudo e de todos. Nós servimos como mordomos do dono e do proprietário. De que maneira? Conduzindo essas pessoas pela mão, conduzindo os nossos liderados com muita paciência, como aquele pai que conduz o filho, como o professor que conduz o seu aluno. Isso é liderar segundo o modelo do Evangelho. É assim que nós fazemos entre nós. Essa palavra de Jesus também é importante, né?
como é que ele diz aqui no versículo anterior? Mas vocês não são assim. Essa expressão, mas vocês não são assim, não significa que esse estilo de liderança no Evangelho, ele não é única e exclusivo para o ambiente da igreja, para o ambiente eclesiástico. Esse mas vocês não são assim significa que esse é o modelo de liderança do Evangelho que eu devo aplicar em todas as esferas da minha vida. É como se Jesus estivesse dizendo assim, se você é meu discípulo, se eu sou o Senhor da sua vida, se eu sou o dono do seu coração, esse é o modelo que eu quero que você desenvolva. Esse é o modelo de liderança que eu quero que você aplique na igreja, na família e principalmente no trabalho, nesse ambiente tão importante, tão relevante, chamado trabalho. Então, esse é o modelo de liderança do Senhor Jesus, focado no serviço e focado na humildade, naquele líder que desce ao nível do seu liderado e é usado por Deus para servi-lo, para atender às suas necessidades. Por isso, eu quero destacar aqui algumas responsabilidades que o líder precisa ter no seu ambiente de trabalho. À luz disso, à luz desse modelo de liderança centrado no Evangelho, que lições a gente pode tirar, né, das responsabilidades que o líder cristão tem no seu ambiente de trabalho? Eu selecionei algumas dicas, alguns insights aqui de sabedoria bíblica que eu gostaria de deixar com você. Você que já é um líder, você que está se preparando para essa posição de líder, eu queria deixar aqui alguns insights de sabedoria da palavra de Deus para o seu ministério, para a sua liderança. Em primeiro lugar, honre a Deus com a autoridade que Ele te deu. Autoridade é coisa boa, autoridade é de Deus. O Senhor, toda autoridade provém do Senhor. É assim que o Novo Testamento enxerga. Por isso nós devemos orar pelas autoridades, orar pelos reis, pelos presidentes, pelos homens e mulheres, magistrados, homens e mulheres que detêm autoridade. Porque a autoridade é de Deus e Ele conferiu ao ser humano essa autoridade. Então, a primeira dica, o primeiro insight de sabedoria, a primeira responsabilidade que eu e você temos como líderes cristãos, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, é honrar a Deus com essa autoridade que Ele nos deu. Olhe para a sua posição de liderança com muita dignidade, mas também com muita reverência, honrando a Deus, Senhor, pedindo a Deus, Senhor, me ajude a realmente, de fato, de verdade, honrar o teu nome, agradar, fazer a tua vontade nessa posição que o Senhor me colocou. O Senhor não me colocou aqui nessa empresa por acaso. O Senhor não me deu essa autoridade por acaso. Eu quero aprender a honrar o teu nome, a honrar essa autoridade, fazendo bem para essas pessoas, buscando os resultados dessa empresa, mas também fazendo bem para essas pessoas. Eu quero honrar a autoridade que o Senhor me deu. Segundo lugar, ore ao Senhor por sabedoria para liderar. Ah, irmãos, como nós precisamos de sabedoria o tempo todo. Não é possível vencer na liderança sem orar a Deus, pedindo a Deus sabedoria. Quando eu penso nesse tema de orar por sabedoria, me vem à mente homens como Neemias, grandes líderes, que não sabiam direito o que fazer e como fazer, e dobraram os seus joelhos ao Senhor, pedindo sabedoria, e o Senhor lhe deu sabedoria para conduzir aí a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, a reconstrução da própria cidade. Um movimento maravilhoso começou com a humildade do servo Neemias, orando a Deus. O que dizer então de Daniel, orando ao Senhor, ocupando uma posição de destaque na Babilônia, homem também de oração, que pedia a Deus constantemente sabedoria para os seus projetos. Quando a gente lê a história de Daniel no seu livro, né, que leva o seu nome, o livro do profeta Daniel, a gente fica impressionado com a quantidade de desafios, de situações embaraçosas e difíceis, como, por exemplo, não apenas interpretar o sonho do rei, Nabucodonosor, mas de adivinhar o sonho. Lembra disso? Lembra desse episódio? Que desafio!
O que é que Daniel faz? Daniel ora a Deus. Então, ore ao Senhor pedindo sabedoria para enfrentar os desafios no ambiente de trabalho, para enfrentar os desafios de liderar. Terceiro lugar, ouça com o coração os seus liderados. Liderar no modelo de Jesus, imitando a Jesus, significa ouvir com o coração as necessidades dos seus liderados. Invista tempo nisso, repare nisso. Repare na situação, no coração, na vida dos seus liderados. Preste atenção nisso. Ouça não apenas as palavras, ouça não apenas o aspecto técnico, mas tente ouvir e prestar atenção no coração. Porque a posição que você ocupa de liderança é uma posição também de um pastor. Você pode ser usado por Deus para abençoar a vida daquela pessoa, em outros aspectos. No aspecto emocional, no aspecto familiar, no aspecto espiritual, por que não? Nós já estudamos aqui como compartilhar o evangelho no ambiente de trabalho. É claro, o ambiente de trabalho é para a gente trabalhar, mas se nós somos de Jesus, as oportunidades que surgirem, nós precisamos ter sabedoria para aproveitá-las. E aproveitar a oportunidade como líder, é preciso estar com os ouvidos abertos, os ouvidos do coração muito atentos para o clamor que surge por parte dos nossos liderados. Então, ouça com o coração os seus liderados. Quatro insights aqui de sabedoria. Quarto insight de sabedoria. Além dos lucros, cuide das pessoas. É claro que você foi colocado naquela empresa para liderar aquela equipe, aquela seção, para gerar lucro para aquela empresa. O objetivo principal e primeiro é realmente auferir o lucro, é buscar os propósitos, as metas, atingir as metas. Mas além dos lucros, cuide também das pessoas, amplie o leque de liderança. Esse é o convite de Jesus. Esse é o modelo de liderança centrado no Evangelho. Além dos lucros, cuide também do desenvolvimento das pessoas. Pegue na mão e conduza até o destino final. O destino dos lucros, das metas, das realizações, mas também do crescimento e do desenvolvimento pessoal daquelas pessoas. Seja um instrumento de Deus para cuidar daquelas pessoas. Em quinto e último lugar, além da amizade, a integridade. O que eu quero dizer com isso? Além de manter um relacionamento de amizade, de companheirismo, de criar um ambiente relacional gostoso, intenso, lembre-se também de nunca faltar a integridade nos relacionamentos e na conduta. Não suprima a integridade em nome da amizade. Leve sempre a integridade a sério. Seja um líder íntegro, amigo dos seus liderados, mas, sobretudo, justo e íntegro. Liderar segundo o modelo do Evangelho significa também liderar com integridade. É isso que eu gostaria de deixar hoje com você, essas pequenas responsabilidades que eu enxergo que um líder cristão deve e precisa ter. Nosso horário está avançadinho aqui, 10h10, e eu gostaria de, então, chamar o nosso convidado de hoje, o nosso irmão José Roberto, que já está aqui. Eu peço que ele abra aí o microfone, para juntos nós conversarmos um pouquinho da experiência do José Roberto nessa área tão preciosa, na área da liderança. José Roberto, você está por aí? Sim, pastor, estou ouvindo. Ô, meu irmão, bom dia, José Roberto. Eu gostaria que, em primeiro lugar, você se apresentasse rapidamente, para quem não te conhece, poder ficar conhecendo aí um pouquinho melhor você. Ok? Bom dia, queridos irmãos. Espero que todos estejam bem e gozando da graça de Deus. Bom, meu nome, como o pastor já mencionou, José Roberto Alves, minha esposa é a Tânia, e nós temos duas filhas, a Milene e a Letícia. Nós estamos há 5 anos na Igreja do Calvário e nós viemos de São Paulo, né? Nós éramos membros da Igreja Presbiteriana do Centenário. Essa igreja é localizada no bairro de Vila Maria Alta, onde ali eu conheci a Cristo e fui batizado no ano de 1995.
Minha formação básica é engenharia mecânica e eu trabalho em empresas do ramo industrial há 30 anos. E destes 30 anos aí, quase 25 anos em cargos, ocupando cargos de liderança. Muito bom, José, muito bom. Que bênção, José, Roberto. 25 anos liderando pessoas. José Roberto, o que é que você gostaria de dizer de lições que você aprendeu com Deus, com Jesus, e que você teve assim o privilégio de aplicar nessa vasta experiência liderando pessoas? Que mensagem você poderia deixar para nós hoje, hein? De incentivo? Bom, tá. Eu queria primeiro fazer só um breve contexto, né, sobre o que é uma vida corporativa, né, uma empresa que produz na área industrial. Eu trabalhei, tive o privilégio de passar por várias empresas, conhecer vários processos, pessoas diferentes e também trabalhar com produtos diferentes dentro do ramo industrial. Então, a vida corporativa, ela por si só, ela é complexa, né? Aí, quando nós olhamos os seus produtos, seus processos, cada empresa tem a sua cultura, que difere uma da outra, tem pontos em comum, obviamente, mas sempre tem coisas particulares aí que vieram dos seus fundadores, ou então que foram criados ao longo da história da empresa. Muitas vezes o ambiente ele é estressante, passamos por uma pressão cotidiana para entregas de projetos, metas, e também temos que lidar com uma complexidade, eu creio que ainda maior, só que é mais importante, que é a complexidade de lidar com o ser humano, né? Que são as pessoas que trabalham na organização e que são aí durante o dia norteadas por diversos temas, né? Como a própria cultura da empresa, inclusão social, minorias, diversidades e diversas outras coisas, né? Que acabam impactando na vida das pessoas e também, obviamente, na empresa como um todo. Mas, apesar da complexidade ser maior, é por meio das pessoas que a empresa alcança os resultados. A empresa não conseguiria chegar no seu fim principal, que é ter lucro através de vendas dos seus produtos e serviços, se não fossem as pessoas. Então, as pessoas, de fato, é o bem mais importante de uma organização. Tirando as pessoas, os ativos que restam seriam somente um montoado de ativos sem produzir valor. Bom, e aí onde entra o líder, né? O líder ele é o principal integrador desse sistema. Então, vamos dizer aí, esse complexo emaranhado entre ativos e pessoas, esse sistema, ele não rodaria, ele não funcionaria em sua plenitude se não fosse a condição do líder, né? Ou dos seus líderes, né? Lembrando que uma organização ela tem um líder, mas os departamentos também eles são formados por líderes, onde ali nós temos líderes que conduzem também parte do trabalho e eles entregam também parte do resultado da empresa. Então é um emaranhado muito complexo e aí novamente, né? Sem o líder a empresa não chegaria aí ao teu resultado, né? O fim principal. Como desafio, né, nesses quase 25 anos como líder, né, eu não comecei a trabalhar sendo cristão, né, eu fui aprendendo com o tempo. Como comentei na minha apresentação, eu fui batizado em 95, aí tem 28 anos aproximadamente que eu conheço a Cristo, e 25 anos ocupando cargos de liderança. Então, comecei a ser líder antes de conhecer a Cristo. Posso dizer a vocês que ao longo dessa jornada, hoje eu sou um líder muito melhor do que eu fui nos meus primórdios, né, no meu início de ocupação desse cargo, né? E depois que eu passei a conhecer a Cristo e na tentativa de aplicar o Evangelho no trabalho, o meu maior desafio, sempre como cristão, né, porque as pessoas percebem, independente da organização, quando já me aconteceu de sair de uma organização e entrar em outra organização, o próprio comportamento, o estilo de liderança, as pessoas percebem que tem algo ali de diferente e alguns acabam perguntando, né? Olha, você é cristão, né? Enfim, então, isso
acaba sendo uma honra muito gratificante em saber que as pessoas percebem algo de diferente. E aí, a partir desse ponto, a responsabilidade ela triplica ou aumenta de uma forma exponencial muito grande, É porque verdade. aí passamos a ter aquela pressão, né, de manter a coerência entre as decisões tomadas e a palavra de Deus. Então, Amém. qualquer coisa que viermos a fazer, as decisões que todos os dias temos que tomar, das mais simples às mais complexas, elas sempre são comparadas por alguém, né? Alguém sempre está comparando com Deus, né? Olha, o cara é crente e fez aquilo, né? Então, isso é algo que sempre me desafiou bastante, né? Sempre manter uma coerência e um alinhamento perfeito com a palavra de Deus. Amém. E quando falamos também dos maiores riscos e perigos, é justamente o contrário, né? Cairmos em contradição com a palavra de Deus. Tomar alguma decisão, fazer alguma coisa, por um descuido que não está 100% alinhado com a vontade de Deus. Então, por hábito, né? Eu sempre, quando chego no meu trabalho, eu faço a minha pequena oração ali, né? Uma devocional rápida, e mesmo assim, sempre quando eu tenho pela frente uma decisão difícil ou uma reunião difícil, minha oração é a Deus que me dê sabedoria e que fale através da minha boca aquilo que for a vontade dele, né? Amém. E Deus nunca falhou comigo nesse sentido. Sempre quando eu precisei, quando eu orei, o resultado foi sempre muito gratificante e eu sempre saí daquele momento com certeza que a decisão tomada foi a vontade de Deus que se manifestou através de mim. Então, isso é muito bom ter Deus me apoiando e alicerçando em todas as decisões, mesmo que às vezes a decisão não parece tão óbvia, né? Ou às vezes aparece, puxa vida, né? Será que é isso mesmo que eu devo fazer, né? Mas no final, depois de um tempo, vem a revelação que realmente era a vontade de Deus, né? E aquela gratificação e certeza de ter tomado a decisão correta, né? Bom, sobre o que eu aprendi com Deus no trabalho, né? Então, eu gostaria de citar aqui um versículo, né? Em Colossenses 3:23, ele afirma: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como se para o Senhor fizesse, e não para os homens. E temos também uma outra citação em Provérbios que diz: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, a própria Escritura, ela nos ensina a manter um caráter íntegro em nossa vida, não só pessoal, mas também profissional, né? Porque, afinal de contas, nós ficamos em nosso trabalho a maior parte do dia, né? 8, 9 horas por dia ali dentro, quando contamos com o horário de almoço, mais ou menos 9 horas ou até um pouquinho mais do nosso dia, descontando o tempo de trajeto e de volta e o tempo que a gente passa dormindo, né? Então, do dia útil, É tem verdade. que quase que 80% do nosso dia é dedicado ao trabalho. Então, a vida profissional, ela é muito importante para um crente, né? Ali é uma oportunidade que temos de manifestar e mostrar a atuação de Cristo em nossas vidas, né? E submeter aquilo que fazemos à vontade de Cristo, né? Então, o que eu posso dizer nesses 30 anos de trabalho e 25 como líderes, né? Eu não quero deixar aqui, vamos dizer assim, conselhos, né? Até porque cada experiência é uma experiência e são distintas uma das outras, da mesma forma que cada indivíduo é único, né? Então, mas o que eu aprendi, né, o que eu posso dizer aos irmãos, né, é que manter a integridade no trabalho ela é fundamental, né? E demonstrar a integridade é trabalhar com dedicação, com entusiasmo, né? Ser honesto e ético com a empresa, com os colegas, né? E abster-se de fofocas ou de pessoas que comentam aquilo que o comentado não poderia estar perto ao ouvir, né? Então, e aí eu lembro de Salmo 1:1, né? De Salmo onde diz, né? Deixa eu ler aqui para os irmãos, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é válido muito no trabalho. Amém. Como passamos ali a maior parte do nosso tempo, creio que
o Salmo 1:1 deveria ser lido por todos os dias, né? Porque faz uma grande diferença e ajuda não só eu falo do cristão, né? Mas nós cristãos temos que ser modelo para os demais, temos que influenciar os demais, né? E muitas vezes a influência ela é mais com atos e atitudes do que com palavras. Então, hoje, do jeito que as coisas estão complexas e difíceis no mundo, não conseguimos livremente pregar numa empresa multinacional, por exemplo, né? Porque se um cristão se dá o direito de fazer isso, ou se a empresa permite a um cristão, né, fazer uma devocional todos os dias, a empresa teria que dar também direito a qualquer outras religiões, a qualquer outras crenças, mesmo as crenças satânicas, né, Umbanda e tudo mais, né? Então, por isso as empresas elas se abstêm de dar esse tipo de oportunidade, a não ser que seja uma empresa criada por cristão, uma empresa que ela consegue deter toda praticamente a comunicação dentro da empresa e que define ali o teu ambiente como ambiente cristão. Agora, uma empresa multinacional, uma empresa que está no mundo, né, ela acaba tendo que aceitar ali tudo que é cultura, tudo que é crença, pessoas de diversos credos, raças e cores, sem distinção nenhuma, né? Da mesma forma que falamos que hoje, em nossa Constituição, diz que o Estado é laico, a empresa também segue pelo mesmo caminho. Então, a melhor forma de manter a integridade é justamente com comportamentos, com atitudes, né? Melhor isso, muitas vezes, que palavras. Bom, além da integridade, uma outra forma que eu vejo que o cristão pode se fazer presente é fazer o trabalho com excelência, e fazer da melhor forma todas as tarefas que ele recebe, né? Então, nem tudo que fazemos numa empresa são coisas agradáveis de fazer, são coisas que fazemos com muito ânimo. Tem aquela parte que chamamos de carne de pescoço, né? Aquela carne ruim, aquela parte ruim de fazer, mas tem que ser feita. Então, enquanto outros podem recusar, as pessoas do mundo podem recusar esse tipo de trabalho ou fazer de uma forma desleixada, o cristão ele pode dar a ele um bom exemplo, né? Cumprindo fielmente a tarefa e fazendo com excelência, mostrando que ele está fazendo para Deus e não simplesmente para um patrão terreno. Amém. Bom, um outro ponto importante que eu vejo também é a questão de honestidade, a pessoa ser honesto e ser confiável no trabalho, né? Essa é uma qualidade que, infelizmente, é um pouco rara nas organizações, né? E também no nosso mundo, né? Não vamos nem se estender muito, né? Se eu falar aqui, vamos ver o mundo político, pronto, né? Dá para... É como buscar uma agulha no palheiro ali, um honesto e confiável, né? Mas isso pelas informações que temos. Eu não quero julgar o todo, mas o que vem pela mídia é isso, né? Então, honestidade, sem dúvida, é uma qualidade muito bem querida e apreciada pelas empresas. Então, e isso não é também a empresa que quer, né? Tito também ele fala sobre isso, em 2:7, ele afirma: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada possa dizer, para que aquele que se opõe a vocês sejam envergonhados. Não porque podem falar mal ao vosso respeito. Então, já temos aí uma exortação bíblica, né, para fazermos o melhor e não dar motivo para que os outros falem mal do cristão. Então, ser honesto, ser confiável, sem sombra de dúvida, é uma qualidade muito apreciada, né? Então, é uma forma também de mostrar aí de quem somos, né? O importante é Cristo em nossas vidas. Bom, e eu queria também destacar mais um ponto, né, que é tratar sempre os outros com respeito. Então, nós falamos muito de pessoas, como eu comentei, a empresa é formada de pessoas, né? Então, uma das melhores maneiras que temos de honrar a Deus no trabalho é tratar os outros com respeito, falando palavras de graça a todos, né? Ajudando a todos que estão à nossa volta, ter atenção a essas pessoas, cuidar das pessoas, não só do trabalho, né? Não se preocupar somente com o resultado, né? Afinal de contas, o
resultado é feito por pessoas, né? Tornar o ambiente agradável. Então, isso, de fato, é uma atribuição muito importante para um líder, né? E também nós temos aqui uma recomendação, deixa eu dar uma olhada em Efésios, né? 4:29, ele diz, temos a exortação aqui nesse versículo, né? Então, ele comenta da seguinte forma, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Devemos ser educados, respeitosos, graciosos e atenciosos com aqueles que nos rodeiam, evitando fofocas irracionais e conflitos desnecessários. Então, é uma exortação bíblica que, sem dúvida, ela faz muita diferença para um líder cristão. Deveria ser padrão para todo mundo. Todos deveriam usar e tratar os outros com respeito. Muitas pessoas, mesmo não sendo cristãs, são educadas e elas mostram esse tipo de qualidade, né? Mas, infelizmente, isso não é padrão para todo mundo, tá? Então, nós, como cristãos, sabedores das recomendações bíblicas, temos a oportunidade aí de fazer diferença na vida de muitos, aplicando esse versículo e tratando, de fato, os outros com respeito. E, por último, eu queria falar também sobre a forma que fazemos, né? Trabalhando com o Senhor, né? Isso se refere a que nós devemos lembrar que nós não respondemos a um patrão terreno, né? Mas nós temos um patrão celestial, né? Então, seria muito importante pensarmos que tudo que viermos a fazer, estamos fazendo para Deus, né? Não fazendo a um patrão terreno, né? E lógico que, pensando dessa maneira, nós vamos conseguir fazer o nosso trabalho com presteza, com humildade, com alegria, vamos buscar a excelência, né? E vamos tentar fazer sempre o nosso melhor, né? E trabalhar para o Senhor também é uma recomendação bíblica, né? Nós temos no Salmo 127:1, ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, assim, o que viermos a fazer, nós temos que fazer para Deus, sempre, né? Colocar nas mãos de Deus e que Ele nos abençoe sempre para fazermos o nosso melhor, né? Então, irmãos, em resumo, né, como cristão, nós temos a oportunidade de nos comportarmos de forma diferente no local de trabalho, nos diferenciarmos como filho de Deus, obviamente com a ajuda de Deus. Temos que fazer o nosso trabalho sempre com diligência, servir com humildade, e lutar pela excelência e em qualquer trabalho. Lembrando que ali nós estamos por um chamado de Deus. É até engraçado, né? Às vezes nós, como estamos procurando emprego, ou muitos irmãos, ou muitas pessoas quando encontram, né? Graças a Deus consegui um emprego, né? Graças a Deus estou empregado. Bom, e depois passa um tempo, né? Parece que aquele trabalho não é de Deus, começa a negligenciar o trabalho, né? A fazer com relaxo. Poxa vida, mas se foi Deus que deu, né? Então é para Deus que temos que fazer o trabalho. Então, aí a gente muitas vezes podemos nos cair em contradições, né? Então temos que sempre levantar as mãos para o céu, agradecer a Deus, e Deus nos colocou, nos deu um trabalho, nos colocou em uma empresa, sempre com uma finalidade. Temos que ser ali o sal da terra, influenciar de uma maneira positiva as outras pessoas. Nem sempre podemos fazer com palavras, mas com certeza podemos fazer todos os dias com atos. Então, é isso que eu tinha para falar com os irmãos. Agradeço ao pastor pela oportunidade e espero que possa agregar alguma coisa para os queridos. Amém. Meu irmão Zé Roberto, agregou muito, meu irmão. Muito, 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 muito. Que o Senhor Jesus continue abençoando muito a sua vida, seu ministério, a sua liderança. Você é uma pessoa preciosa, viu, Zé Roberto? Muito obrigado. Amém. E outra aula para nós, né, a respeito da importância do evangelho no trabalho. Que o Senhor continue abençoando muito sua vida, sua família linda e esse ministério de liderança que você exerce tão bem. Muito obrigado, viu, meu irmão? Queridos, nós estamos finalizando aqui a nossa aula gravada. Deixa eu só fazer aqui o último comercial. Semana que vem, dia 5 de setembro, domingo, 9h30 da manhã, nós continuamos aqui a nossa ED Online num outro tema, promessa e cumprimento.
Lembrando que esse curso vai ser oferecido de maneira presencial, com vagas limitadas e inscrições pelo aplicativo, como eu já disse no início, e também online. Você pode continuar acompanhando aqui pelo Zoom e pelo YouTube na aula gravada, tá bom? Deus abençoe, um excelente domingo, uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.